Oi. Então, assim, vamos entender como é que a gente faz uma pesquisa. Não só a pesquisa dos coelhos aí, mas qualquer pesquisa, tá? Assim, qualquer pesquisa que você for fazer, ela envolve 4 passos, tá? Quais seriam esses 4 passos? Primeiro, você tem que saber qual exatamente é a pergunta. O que os caras estão perguntando exatamente? Você tem que ter isso claro na sua cabeça, tá? Sabendo isso, passo número 2, você vai jogar no Google e vai ler alguns resultados, tá? Porque vai aparecer uma montanha de coisas lá e você vai ficar perdido. Então, você vai ler alguns resultados, o que está te parecendo mais relevante, que tem mais a ver com aquilo. Esse é o passo 2. Passo 3 é o passo principal, que é você raciocinar em cima daquilo que você leu. Entendeu? Esse é o passo 3. Depois do passo 3, o passo número 4 é finalmente você vai formular a sua resposta, tá? Mas cadê o copiar colar? Por que não tem? Qual que é o passo do copiar colar? Não tem. Não tem copiar colar. Olha só, vamos ver a nossa pesquisa, que é a pesquisa que foi pedido, certo? Vamos treinar aqui com ela. Tá, vou lá no formulário, né? Atividade, parte 2, pesquisas, o bagulho vale 25 pontos, né? Pesquise e responda com as suas palavras. Tá, beleza. Então, passo número 1. Saber qual exatamente é a pergunta. O que está sendo perguntado nessa coisa? Então, aqui, além dos coelhos, agutes, existem muitas outras raças, blá, blá, blá. Tá. Pesquise e responda. Tem 2 perguntas, A e B. Pergunta A. Por que essas variedades são consideradas raças e não espécies? E a pergunta B. Por qual processo foram obtidas tantas raças de coelhos? Tá, vamos lutar com a pergunta A primeiro, tá? Por que essas variedades são consideradas raças e não espécies? Então, eu acho que tem que saber qual que é a diferença, né, de espécie para raça, para eu poder entender por que os caras falam raça e não falam espécie. Eu não sei qual é a diferença de espécie para raça. Então, eu vou procurar isso. Entendeu? Então, não adianta você entrar no Google e ficar procurando, tem coelho agute, Himalaia, polonês, eslovaco, chinês, não sei o quê. Não adianta você responder isso, essa não é a pergunta. A pergunta é, por que é raça e não é espécie? Essa é a pergunta. Qual exatamente a pergunta? É esta. E nós vamos lutar com ela primeiro. Beleza? Vamos lá, então. Tá, vamos lá. Vou fazer a minha pesquisa. Então, vou bater aqui, ó, espécie. Vamos ver o que aparece. Espécie é um conceito fundamental da biologia que designa a unidade básica. Nossa, não entendi nada. Vamos olhar mais para cá. Espécie, substantivo feminino. O que define uma espécie? Olha aqui. Espécie pode ser definida como um conjunto de indivíduos muito semelhantes, capazes de cruzar entre si e gerar filhos férteis. Isto é, férteis, né? Que também sejam capazes de se reproduzir. Olha só, vamos pensar aqui. É um conjunto de indivíduos muito semelhantes. Vamos pensar os nossos coelhos lá. Tá certo que eles são bem coloridos, né? Tem marrom, branco com nariz preto e cinza e lá, mas obviamente eles são muito semelhantes, eles são todos coelhos, certo? Eles são capazes de cruzar entre si? São, porque toda hora a gente tá cruzando eles, né? Himalaia com agute, com chinchila, então eles cruzam entre si. E geram filhos férteis? Os coelhinhos são férteis. Ou seja, o que é férteis? Quando chegar na idade adulta, os coelhinhos vão ser capazes de se reproduzir? Sim.
Então isso aí é uma espécie. É simples assim, entendeu? Então o que você vai fazer? Você não vai só pegar esse negócio aqui da marcar, oh, vou copiar e colar. Não, vamos lá no bagulho. Ó, atividade genética. Responda com suas palavras. Ótimo. Ó, a variedade de coelhos que existe aqui, ó. Muito louco, ó. Meu Deus, olha isso. Tá, vamos entrar aqui, ó. Minha turma isso não interessa. Tá. Então, a primeira pergunta, né? Por que essas variedades são consideradas raças e não espécies? Eu já entendi do que eu li lá, ó. Vou voltar ali, ó. Então, espécie, um conjunto de indivíduos muito semelhantes. Os coelhos são todos semelhantes. Eles cruzam entre si e geram filhos férteis. É espécie. Acabou. Tá bom? É uma espécie só. Então, o que eu poderia escrever aqui? Vou botar assim, é uma espécie só, porque eles podem cruzar, né? E os filhotes serão férteis. Pronto, fiz. Ó, letrinha A. É uma espécie só. É uma espécie. Então, por que as variedades são consideradas raças, não espécies diferentes? É uma espécie. Porque é uma espécie só, não é espécie diferente. É uma espécie só, porque eles podem cruzar e os filhotes serão férteis. Pronto, fiz a letrinha A. Então, na letra B, vamos ver o que era a letra B. Por qual processo foram obtidas tantas raças de coelhos? Então, assim, a maioria do pessoal acertou, porque, né, assim, tá na cara que é o humano que tá cruzando esses coelhos, tá? Então, muita gente colocou assim, os coelhos, tipo isso, tá? Assim, os coelhos cruzam, né, naturalmente, e o humano também cruza eles, ou algo assim, tá? Mas assim, tá certa a resposta, tá bom? Mas veja que ele estava perguntando por qual processo foram obtidas tantas raças de coelhos. Então, assim, até bastante gente conseguiu achar. O nome desse processo é seleção artificial, tá bom? Então, o nome do processo. Quem colocou só seleção artificial? Ótimo, né? Quem não colocou essa parte, que colocou só isso aqui que eles cruzam, mas o humano cruza eles, tá? Também foi considerado certo, tá? Isso aí.